Em 2025 você comprou ações, talvez fundos imobiliários, talvez até tenha investido em ações no exterior, mas como não era tanto dinheiro, eu acho que a Receita Federal não está de olho em você. Cuidado, o leão está cada vez mais digital e faminto. E para você não se dar mal nessa declaração de 2026, vou mostrar os 8 erros mais letais que os investidores cometem e que fazem você cair nas garras do leão. Aposto que você já pensou em cometer o erro 3, mas é o primeiro da lista que mais derruba os investidores iniciantes. Então, pega o papel e caneta para anotar e vem para a lousa. Erro número 8, achar que a Receita não está de olho dos seus investimentos no exterior. Isso acontece quando a pessoa abre conta numa corretora norte-americana, por exemplo, investe dinheiro por lá e não faz a declaração dessas ações que comprou na bolsa estrangeira. As regras desse tipo de investimento mudaram drasticamente desde 2024. Agora a declaração não é mais mensal, ela é anual, tributada em 15%. Também não existe mais a antiga isenção de até R$35 mil de venda. Então vamos falar o que você precisa de fato fazer. Primeiro, que o saldo dos seus investimentos precisam ir para a ficha, lá na declaração do imposto de renda, na ficha Bens e Direitos. Se for ações, por exemplo, você usa o grupo 3, código 1. No campo localização, você coloca o país onde seu dinheiro está. Nos Estados Unidos, por exemplo, seria o código 249. Agora, se você recebeu dividendos no exterior, a regra é clara, 15% de tributação. Você vai declarar isso numa ficha que chama Apuração de Rendimentos no Exterior. Não tente esconder essas coisas, porque hoje a Receita Federal já troca informações com essas corretoras estrangeiras e aí você não cai na malha fina. O erro de número 7 é o mito da invisibilidade do Bitcoin, que significa que por o Bitcoin ser um sistema descentralizado, as pessoas acham que tendo dinheiro lá, a Receita Federal não vai descobrir. Aí a pessoa não declara achando que está num esconderijo 100% anônimo. A minha dica é não cometa esse erro, o leão agora está 100% digital. A famosa Instrução Normativa 1888 obriga que todas as corretoras cripto passem todas as transações para a Receita Federal. Então se você não quiser ter problema algum, se você virou o ano com mais de R$5 mil em criptomoedas, você precisa declarar. Aonde? Na ficha Bens e Direitos, no grupo 8, uma área exclusiva para criptomoedas. Aí você usa código 1 para Bitcoin ou código 2 para outras moedas digitais. Aí você preenche o valor de aquisição dessas criptomoedas, não o valor de mercado, e você tira seu nome do radar da Receita Federal. O erro número 6 está em misturar na declaração de imposto de renda operações de day trade, que é aquela que a gente compra e vende no mesmo dia, com operações de swing trade, que é aquela que você compra hoje e vende em qualquer outro dia que não seja no mesmo. E como esse erro se dá na prática? Possibilidade 1. A pessoa tem um ganho de day trade, compra e vende no mesmo dia, tem um lucro, mas acha que pode usar a isenção de até R$20 mil que tem para as operações com ações, mas que são swing trade, e day trade ele não poderia ter feito isso. Um outro erro comum é tentar usar o prejuízo de uma operação de day trade para abater imposto de uma operação de swing trade. Isso também não pode, a Receita pega. Então, para não ter problemas com a Receita, entenda que são mundos diferentes. Day trade não tem isenção de até R$20 mil. Day trade tem um dedo duro, que é aquele imposto já recolhido na fonte de 1%. E sobre o ganho de day trade, a gente paga 20% de imposto de renda. Já para swing trade, tem sim isenção de até R$20 mil de operação com ações. O tal do dedo duro é 0,005, é um imposto que é retido na fonte, e o imposto de renda é de 15%. Então esses dois tipos de operação precisam ser declarados separadamente. Então o segredo está assim, você vai lá no programa da Receita Federal, lá naquela aba à esquerda tem uma ficha ali denominada renda variável. É aqui que está o grande segredo. São duas colunas, uma para swing trade, operações comuns, e outras para day trade. Faça essa declaração separadamente. Fazendo isso, você também escapa das garras da Receita Federal. Um erro clássico, número 5, está em atualizar o valor das ações lá na declaração da Receita Federal pelo preço atual, do dia que você está fazendo a declaração, ou pelo preço que elas estavam no dia 31/12. Se as ações subirem muito, isso pode gerar um problema de aumento de patrimônio, de inconsistência patrimonial. Então, para não cair nesse erro, você tem que compreender que lá na ficha Bens e Direitos, a Receita quer saber qual foi o valor de aquisição das suas ações ou fundos imobiliários, e não o preço atual. E se você comprou uma ação em momentos diferentes, você vai ter que fazer o preço médio dessas ações. Eu vou deixar um link aqui em cima para você saber como que faz preço médio para fazer essa declaração de ações compradas em momentos e preços diferentes. Então, uma vez que você já tem o valor de aquisição de cada uma das suas ações, você vai declará-las uma a uma na ficha Bens e Direitos, grupo 3, código 1. E aí lá embaixo, no campo assim, posição em 31/12, 31 de dezembro, você coloca o valor do preço médio de aquisição daquela ação. O ganho que porventura você venha a ter com aquela ação só vai ser declarado no momento da venda. O erro número 4 é você confundir isenção e achar que por ser isento, por exemplo, você não precisa declarar nada disso. Vou dar o exemplo como esse erro ocorre.
Em ações, vendas de até 20 mil reais no mês, todas as operações somadas daquele mês, se não ultrapassarem 20 mil reais, você não precisa pagar imposto de renda. Mas isso não significa que você não tenha que declarar esse valor. Então, mesmo esse ganho sendo isento, você precisa declarar para mostrar de onde está vindo o seu patrimônio. Então, a solução está aí na ficha lateral, ir em rendimentos isentos e não tributáveis, e clicar no código 20. Ali você informa o total do lucro que você teve com as vendas daquelas ações que são vendas abaixo de 20 mil reais. Fazendo isso, você tira qualquer tipo de dor de cabeça futuro. O erro número 3 está em confundir operações de fundos imobiliários e achar que ela tem a mesma regra de ações. Então, como que esse erro se dá na prática? Como a gente já falou, ações com vendas abaixo de 20 mil reais que tenham ganho de capital não precisam pagar imposto. Aí a pessoa acha que isso também serve para fundos imobiliários e não paga a DARF sobre o ganho de uma eventual operação com fundos imobiliários que ele tenha tido naquele mês. Não fez a DARF, teve ganho, pode ser que isso te dê dor de cabeça para explicar para a Receita por que você não fez aquele pagamento de imposto que era devido. Então a primeira coisa é colocar na cabeça, fundos imobiliários não têm isenção de 20 mil. Teve lucro no mês, precisa fazer uma DARF e a alíquota de imposto é de 20% sobre o ganho. Então lá no programa da Receita Federal, você vai na opção de renda variável e clica na opção de operações com fundos de investimento imobiliário. É lá que você vai informar o lucro ou prejuízo mês a mês. E para você mostrar que parte do seu patrimônio está lá em fundos imobiliários, você vai na ficha Bens e Direitos, grupo 7, código 3. Fez tudo isso, você blinda qualquer possível problema futuro com a Receita Federal. O erro número 2 está em achar que prejuízo lá no mercado de ações ou em fundos imobiliários não precisam ser declarados. Isso dá na prática da seguinte maneira. A pessoa compra uma ação ou um fundo imobiliário em um determinado momento, depois de algum tempo ele vende com prejuízo. Como ele teve esse determinado prejuízo e não precisa pagar imposto, a pessoa esquece de colocar esse prejuízo lá na declaração de imposto. E isso é um problema. Isso pode se tornar um problema porque, assim, a Receita Federal ela sabe que você fez operações de venda naquele mês por causa daquele imposto que a gente chama de imposto dedo duro, que é colhido na fonte de qualquer tipo de operação dentro do mercado de renda variável. E aí, sabendo que você fez venda naquele determinado mês e você não declarou nada, ela pode presumir que você teve lucro. E além disso, você precisa declarar esses prejuízos porque eles abatem futuros pagamentos de impostos dos meses subsequentes. Se você não informa, você vai acabar vendo que o programinha da Receita calculou um imposto maior do que você deveria de fato ter pago. Então, para não cair nesse problema, lá no programa da Receita Federal, na fichinha Renda Variável, você vai ter que preencher os ganhos e perdas mês a mês. E quando for perda, não se esqueça de colocar o sinalzinho negativo na frente do número para ele entender que aquilo foi um prejuízo naquele mês e utilizar aquele mesmo valor para abater os próximos meses o pagamento possível de imposto de renda. Fez isso direitinho, você se protege de qualquer problema com a Receita Federal. E o número 1 dos erros é a gente ignorar aquele imposto dedo duro que vem na nota de corretagem. Então, se você ignora aquele percentual baixinho que é cobrado em toda a operação de venda da sua nota de corretagem, que você pode ver aqui, ó, se você não sabe o que é nota de corretagem, estou deixando um vídeo sensacional que eu explico detalhadamente como interpretar essas notas de corretagem. Então, se você despreza aquele 0,005% que é cobrado de imposto em toda a operação de venda, tendo tido ganho ou não tendo tido, isso pode ser o seu calcanhar de Aquiles e eu vou explicar. Apesar de ser centavinho, muitas vezes, esse é um alarme para a Receita Federal dizendo, opa, essa pessoa operou com ações, vendeu ações naquele mês. E aí, se o dedo duro apita e você não declara, abre-se a oportunidade de você cair na malha fina. E aí, como que você faz para virar esse jogo a seu favor enquanto investidor? Quando você for preencher seus lucros e prejuízos mensais na aba de renda variável, vai rolando até lá embaixo e você vai encontrar a linha mágica, IR, fonte a compensar. Tem uma para day trade e outra para operações comuns, swing trade. Pegue as notas de corretagens de cada mês, some todos aqueles impostos retidos e declare nesse campo. Além de justificar a sua operação, esse valor vai ser abatido do total de imposto que você vai ter que pagar naquele mês. E aí você fica 100% tranquilo e ainda economiza dinheiro. E aí, gostou dessas 8 dicas? Curta, compartilhe, deixe seu comentário. E eu quero dar uma dica para você. Eu sou autor de um livraço chamado Aprenda a Investir por Conta Própria, que eu estou deixando aqui. Se você duvida que esse livro é bom, entra no link que eu estou deixando na descrição e veja os comentários de quem já leu lá na Amazon. Você vai ter a oportunidade de ajudar um professor que tem um trabalho sério dentro da educação financeira e vai aprender a cuidar do seu patrimônio de maneira técnica e honesta.